Estenda sua mão. Vamos abençoar a pastora Fabi? Senhor Jesus, Pai, eu quero te agradecer pela vida, Senhor, da tua serva. Deus, usa ela, Senhor. Usa, Senhor, tremendamente, porque nós estamos aqui para ouvir de ti, Pai. E ela é um canal que será usada aqui neste momento. Também eu quero, Senhor, que tu abençoe a sua família, guarda seus filhos, seu esposo, suas finanças, Senhor, seus trabalhos, Pai. Acampa os teus anjos ao redor dela, Senhor. E em nome de Jesus, tudo que ela sonha, tudo que ela deseja, Pai, realiza, Pai, se for da sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor, realiza mesmo. Ouve. Graça e paz, irmãs, irmãos. Como vocês estão? Tudo bem? Gente, é sempre uma honra, né? Estar aqui nesse altar, podendo, como eu sempre falo, compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor e de tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Porque eu tenho certeza que não só aqui, mas aí, o Senhor tem feito grandes coisas por nós. E Ele é bom em todo tempo. Acredito que a Karina já deu aqui, né, um spoiler do que vamos falar nessa noite, não é isso? Olha isso, buscar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O apóstolo Anderson sempre ora aqui e ele sempre fala: Senhor, cuide das coisas daqueles que cuidam das suas coisas. Então é isso, irmãos, não devemos ter medo, não devemos ter medo. Eu sei que quando a gente tá cantando, por exemplo, parece que a música, ela tem esse poder. Cadê o Felipe? Felipe! A música tem esse poder, né? A gente fica, né? Abba, eu pertenço a ti. Mas será? Vamos ver nessa noite se é isso mesmo? Hã? Essa é a minha realidade. Ô, glória. Cantar é bom, né, irmãos? Mas vamos ver se a gente está colocando em prática esse negócio, porque não é fácil não, viu? Não é nem para nós cristãos, muitas vezes nem é fácil tratar Deus como um aba, como um pai. Às vezes a gente quer tratar Deus como um senhor, como um general, né, como um servo. E aí passar de servo para filho, de filho para amigo, é muito difícil. Não é fácil ter toda essa convicção em Deus. Mas eu creio que nessa noite o Senhor nos dará essa convicção. Irmãos, o Rony é bonitinho, mas o baterista de hoje... é lindo demais, meu filho, né não? Senhor! Irmãos, o fim de um propósito, de um pai e de uma mãe, se encerra no ministério quando a gente vê um filho replicando na obra do Senhor aquilo que ele nasceu para fazer. Principalmente quando, não sei se você, alguns de vocês aqui têm filhos nessa idade, e quando a gente vê os filhos da gente, né, Julie, dançando, tocando, engrandecendo, louvando o nome do Senhor, numa idade que é tão difícil, e para o mundo é tão atraente, porque essa ideia de que pecado é ruim, não, irmão, pecado é bom. Se fosse ruim, não era tão difícil a gente se livrar do bendito do pecado. Então, nós devemos glorificar a Deus pela vida, não só do meu filho, mas de todos esses jovens e adolescentes que vocês veem aqui, se entregando, cantando, adorando do jeito deles, porque o mundo é muito atraente. E quando a gente vê eles aqui, nós devemos investir todas as nossas forças, energia, tempo, oração, para fazer deles discípulos do Senhor. Amém? Eu quero louvar a Deus pela vida do meu filho nessa noite. Aleluias. Se você puder, abra sua Bíblia aí comigo. Me ajuda aí, Aguinaldo, por favor, em Deuteronômio 28. Glória a Deus. A partir do versículo 1. Acho que você está com a Almeida. Não sei se você está com... Aqui, isso. Peraí, deixa eu ver. Mais para frente a gente vai ver, peraí. Essa mesmo, é a mesma da minha. Parece que não, né? Mas às vezes a mesma tradução ajuda a gente a entender melhor. Vamos lá, irmãos, vamos começar lendo aqui para que a gente possa entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Deuteronômio 28 diz assim, vamos ler juntos aqui. Se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus,
tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia te ordeno, e Yahvé, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Eterno, teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas essas bênçãos. 2 pontos. Que bênçãos? Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito os filhos do teu ventre, como igualmente as colheitas da tua terra, os bezerros e os cordeiros dos teus rebanhos. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Pode continuar, por favor. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho partirão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor enviará bênçãos aos teus. Pode ler aí. O Senhor enviará bênçãos aos teus, bem como a todo o trabalho realizado pelas tuas mãos. O Senhor, Yahvé, o teu Deus, te abençoará ricamente na boa terra que te concede. Mais um. O Senhor fará de ti o teu povo santo, exatamente como te prometeu como juramento, se obedeceres aos mandamentos do Senhor, o teu Deus, e andares nos seus caminhos. Amém? Ô, glória! Irmãos, nós temos uma palavra aqui, Deuteronômio 28, ele fala, aqui a gente não consegue talvez colocar o subtítulo, mas o título, na verdade, dessa palavra é As Bênçãos sobre os Obedientes. Porque você pode falar assim, tá, Deus está falando tudo isso para quem? É para o povo de Israel? Qual que é o contexto dessa palavra que está aqui em Deuteronômio? Lá no primeiro versículo, diz assim, ó, se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, tendo o zelo de seguir os seus mandamentos, que neste dia te ordeno, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. E aí aos obedientes, se ouvires a voz do Eterno, teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas essas bênçãos. E aí, quando a gente parte para entender que bênçãos são essas, a gente fica muito feliz, irmãos, quando a gente olha para a palavra de Deus e a gente não vê apenas uma promessa, mas uma garantia das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, porque não é apenas uma promessa. Aqui a Bíblia, ela não deixa nenhuma brecha para a gente imaginar o que poderá acontecer, não, ela é muito clara. Porém, tanto no versículo 1 e 2, quanto no versículo 9, que foi o último versículo que a gente leu, existem algumas condicionais. Existem algumas coisas que estão atreladas a essa garantia. Porque senão, qualquer um que entra na igreja, ou que fala assim, não, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, ou não, eu venho em todos os cultos, eu participo de uma célula, pode ler este capítulo e querer se apoderar dessa palavra. E aí, quando a gente vai vivendo a vida e a gente percebe que não é bem assim, e que essas bênçãos não está nos acompanhando, porque aqui, se você reparar em Deuteronômio 28, e a gente vai ler de novo de uma forma pausada, porque eu quero que você entenda esse contexto, antes de eu entrar no tema dessa noite, eu preciso que você entenda esse contexto. Por quê? Porque nós, por não conhecermos, e aí o conhecimento é totalmente diferente de informação, porque muitos de nós temos a informação da palavra, mas nós não conhecemos de fato o que ela quer dizer. A gente não consegue tirar a pérola da palavra, o conhecimento de fato, para que essa palavra, sendo uma verdade, me liberte. Me liberte dos meus traumas, das minhas ansiedades, das minhas opressões, para que a gente de fato seja um povo livre
próspero, abençoado, para que quando você, ao entrar e ao sair, aonde você pisar, o Senhor te dê a terra como herança. Para que a gente possa olhar para os nossos filhos e de fato olhar e falar, como a palavra de Deus diz, os meus filhos são uma herança do Senhor. São como flechas numa aljava que vão longe, fazendo outros discípulos e fazendo crescer cada vez mais o reino de Deus. E essa é a diferença daquele que apenas lê ou apenas ouve a palavra, mas de fato não obedece fielmente. Porque não é só obedecer. Percebe que no versículo 1, se você conseguir me ajudar aí, o AG, no 1 de novo, se fielmente obedeceres. Então não é só obedecer. Cada um de nós aqui, mulheres que temos filhos, sabe que muitas vezes a gente dá uma ordem para o filho da gente, a gente sabe que ele obedeceu, mas ele não obedeceu com alegria. Ele obedeceu às vezes com birra, com pirraça, às vezes ele obedeceu por obrigação, mas ele não obedeceu com amor, com fidelidade. Ele fez porque tinha que fazer, e quando a gente faz porque a gente tem que fazer, a gente faz mal feito. A gente não faz de todo o coração. Então percebe que o Senhor, Ele dá uma palavra para nós, Ele diz assim, ó, se você obedecer fielmente. A palavra do Senhor, tendo o zelo de seguir os mandamentos que neste dia eu te ordeno. O Senhor, o teu Deus, aí agora presta atenção, que esse contexto aqui ele é importante, irmãos. Olha só. O Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do eterno teu Deus, virão sobre ti. Presta atenção. Virão sobre ti e te acompanharão. Agora eu te pergunto, e eu quero que você seja sincero com você mesmo. Você está correndo atrás das bênçãos? Você tem que levantar todo dia e se desgastar ao máximo para conseguir aquilo que você quer? Você conheceu, está no caminho de conhecer o propósito da sua vida, ou você até conhece o dom que você tem, o talento que você tem, mas você tem, presta atenção, você tem se esforçado demais para conseguir ter alguma coisa do céu? Porque se nós estamos nesse caminho, nós não estamos obedecendo fielmente a palavra de Deus. Nós não estamos ouvindo a voz do eterno Deus. Porque a palavra, de novo, não é uma promessa, é uma garantia. O Senhor te exaltará. E de novo, não é um contexto para os judeus, não é um contexto apenas para a cultura da época. O título dessa palavra é muito claro, é para os obedientes. E aí, quando a gente continua para mim, AG, por favor. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Irmão, quando a gente, presta atenção, quando a gente se dá a conhecer a palavra de Deus, quando a gente conhece de fato, quando a gente ouve a voz de Deus, não há erro. Quando a gente ouve a voz de Deus, você não toma decisões erradas o tempo inteiro. Quando a gente ouve a voz de Deus, a gente não vive uma busca incessante para conseguir ter o básico que Ele já nos prometeu, que é o pão sobre a mesa. Porque a Bíblia nos garantiu isso. O pão nosso, Ele nos dá todos os dias. O problema é que a gente não quer o pão nosso de cada dia. A gente quer o de hoje, de amanhã. A gente quer olhar para a vida da gente e ter a convicção de que daqui 10 anos, o pão que eu vou precisar daqui 10 anos já está lá garantido na minha conta. Porque é fácil a gente falar que nós somos dele, é fácil a gente cantar que nós pertencemos a ele, mas difícil coisa é depender de fato desse Deus. E a palavra de Deus garante, irmão, não importa se você vai estar aqui, se você vai estar no interior de São Paulo, se você vai estar na praia, se você vai estar na montanha, ou se você vai para outro país. Você será bendito, a sua família será bendita ao entrar e ao sair.
de todos os lugares, porque essa é a palavra que o Senhor nos garante. Guarda isso, não é uma promessa apenas, é uma garantia que Ele dá aos obedientes. E quem são os obedientes, irmãos? Os que ouvem a palavra, os que obedecem à palavra de Deus e que ouvem a voz do Eterno. Quando a Bíblia fala ouve a voz, é porque o Senhor ele tem uma palavra rema para você. Uma palavra revelada só para você. Uma palavra única e exclusiva só para você, só para sua casa. Aí você fala, Fabi, mas tudo que a gente não precisa não está na Bíblia? Sim, e é por isso que a gente tem o Logos, né? A palavra que já está escrita. Mas existem coisas que você vai precisar. Das mais simples, as mais complexas. Você vai precisar de uma direção que talvez você não vai encontrar aqui, porque vai ser para agora, para esse tempo, para nossa cultura, para essa geração, para o teu filho, para o teu esposo, para a tua esposa. E aí, irmãos, Deus, eu não sei se a maioria de vocês aqui já tem essa convicção, é vivo. Deus fala como fala o seu amigo, como fala com qualquer pessoa aí que você manda um WhatsApp, uma mensagem, muitas vezes esperando uma mensagem, esperando uma resposta. Deus quer te dar essa resposta. Deus quer que você ouça a voz dele, para que você possa caminhar nesse caminho de obediência. Irmão, existem coisas que não é pecado, mas não é para você. Existem coisas que se a Aninha fizer vai estar tudo bem, mas o Senhor não quer que eu faça. E para eu saber disso, eu preciso ter uma intimidade, uma comunhão com o Senhor quando? Hoje. Eu preciso ouvir Deus hoje. Eu preciso me relacionar com Ele hoje. Passa pro 4 para mim, por favor. Benditos filhos do teu ventre, igualmente as colheitas da tua terra, os bezerros e os cordeiros dos teus rebanhos. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Veja bem, aqui ele fala, olha, bendito os teus rebanhos, bendito os teus filhos e bendito também a ferramenta que Deus colocar na tua mão. O teu carro é bendito, a tua casa de concreto, ela é bendita porque ela é tua. Bendito é a ferramenta que Deus colocar na tua mão, o teu negócio, o teu empreendimento, o teu Instagram, a tua loja, a ferramenta que você tiver para o Senhor deve ser usada para engrandecer o nome santo do Senhor. Bendito, ali quando ele fala do o teu cesto e a tua amassadeira, é a ferramenta de trabalho daquela época, daquela cultura. Mas hoje, se você tem uma loja, se você tem um salão, se você tem uma empresa, ou se você trabalha dentro de uma empresa, a sua empresa vai ser abençoada pelo simples fato de você estar lá. A escola dos teus filhos não prestava até os seus filhos começarem a fazer parte dela. Ou vocês não se ligam. Muitas vezes a gente acha que são coincidências. Mas quando eu fui ganhar o Davi, eu fui para um quarto onde um dia antes uma mulher tinha feito um escândalo absurdo, porque estava tudo sujo, porque estava um horror, o atendimento estava péssimo. As mulheres não tinham, era época de pandemia quando eu ganhei o meu mais novinho, e não tinham cobertores para passar a noite, não tinha comida para servir para as mulheres. E aí, quando eu cheguei no outro dia, eu fiquei sabendo dos burburinhos e a mulher falou assim, menina, ainda bem que você chegou hoje para ter a sua cesárea, fazer a sua cirurgia. Eu falei, por quê? Porque isso aqui estava um caos ontem. Teve uma mulher que chamou uma televisão, a televisão veio aqui, um político veio junto, eles fizeram uma faxina, uma geral, arrumaram cobertor, arrumaram comida, e eu fiquei assim, só olhando para ele, eu falei, obrigado, Senhor. Foi porque eu cheguei, a bênção chegou junto. E assim é na tua vida, irmão, porque aonde você entrar e quando você sair, as pessoas precisam testemunhar da tua presença. As pessoas precisam ver que você é a pessoa mais honesta do seu trabalho, que você é a pessoa mais querida, você é a pessoa mais paciente, você é a pessoa que carrega os frutos do Espírito. Pode passar, por favor. Pode passar para o 8, por favor, AG. O Senhor enviará
bênçãos aos teus celeiros, bem como a todo o trabalho realizado pelas tuas mãos. O Senhor teu Deus te abençoará ricamente na boa terra que te concede. Irmãos, olha os verbos de toda essa palavra. O Senhor te exaltará. O Senhor fará vir as bênçãos sobre você. As bênçãos te acompanharão porque o Senhor enviará. O Senhor enviará bênção aos teus celeiros, abençoará todo o trabalho realizado pelas tuas mãos. O Senhor te abençoará ricamente na boa terra que quem te concede? O Senhor. É Deus. E por que a gente está tão atabalhoado nos nossos dias? E por que a gente está tão sufocado, com tantas angústias e com tantas ansiedades? Irmãos, o profeta Moisés, ele deixou isso muito claro em Deuteronômio 28. Mas os anos, os milênios foram passando e o povo de Deus não foi entendendo. Gê, se você puder, coloca para mim agora. Vocês vão entender, presta atenção. Mateus 6, a partir do versículo 25, por favor. O Senhor quer falar sobre provisão nessa noite, amém? O Senhor quer falar sobre os nossos celeiros nessa noite. Quando a Bíblia fala de celeiro, irmão, ela está falando sobre armazém, ela está falando sobre estoque, ela está falando sobre como se fosse aquilo que você utiliza como um guarda da sua esperança, da tua fidelidade. É aonde você deposita a sua confiança. Naquela época, naquela cultura, eles usavam os celeiros para guardar os bezerros, os animais, os tesouros. É por isso que a Bíblia deixa claro em Mateus, em Deuteronômio 28, que o Senhor abençoará os teus celeiros. Em uma outra versão em Crônicas, a Bíblia vai dizer que não faltará aos teus celeiros, nem os animais, nem a comida do campo, nada que você precisar faltará no teu celeiro. Em Salmos, a Bíblia vai dizer que o Senhor encherá os teus celeiros e os teus reservatórios de vinho. Os teus celeiros de trigo, fala do pão, e o teu reservatório de vinho, fala da alegria, fala também do corpo de Jesus, que é aquilo que a gente precisa. Mas veja bem, a palavra foi sendo ministrada entre o povo de Deus sobre esse conceito que nós devemos ter, sobre a vontade que Deus tem de fazer o teu povo prosperar, de fazer o povo dele ser abençoado. Mas quando chega lá em Mateus 6,25, você vê Jesus agora tendo que reafirmar praticamente a mesma palavra, no mesmo conceito. Por quê? Porque a gente tem uma dificuldade de viver na dependência de Deus. Porque a gente tem uma dificuldade de entender que é Deus quem exalta, que é Deus quem abençoa, que é Deus quem envia, que é Deus que faz. Amém? Vamos lá, Mateus 6,25 diz assim, portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial a sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Pode passar. Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que estáis preocupados quanto ao que haveis de vestir? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Irmãos, olha como Deus trata aqueles que se preocupam com aquilo que, como eu falei aqui no começo,
que de mais básico o Senhor nos prometeu. Que talvez é o que mais traz preocupação para a gente nos dias de hoje. Hoje eu vejo uma sociedade qual a gente está inserida, imediatista e acelerada, para fazer as coisas acontecerem, para terem cada vez mais coisas. E quantas vezes, irmãos, a gente vai deixando o foco principal, que foi o que a Karine disse aqui: buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas, ou todas essas coisas, que fala no versículo acima, te será acrescentada. Te será, não é você que vai acrescentar, não é você que vai buscar, não é você que vai fazer, mas o Senhor garante aos que ouvem a palavra de Deus, aos que obedecem os seus mandamentos e as tuas ordenanças. Quando a gente lê aqui em Mateus 6, 25, Jesus ele faz uma pergunta: por que andeis preocupados com a vossa própria vida, com que é vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo? E aí o Senhor fala algo que é muito pertinente para os nossos dias de hoje. Por acaso o corpo de vocês não é mais importante que as roupas? Aí eu te pergunto, para a nossa sociedade de hoje, o que é mais importante? O corpo ou a roupa? Eu acho que é a roupa. Nós estamos mais preocupados com o nosso exterior e da maneira como nós iremos nos apresentar diante daqueles que a gente conhece, do que com de fato nós temos dentro de nós. Nós estamos mais como aqueles discípulos que andavam com Jesus e falavam: mas os seus discípulos não lavam as mãos para comer? E aí ele falava: vocês se importam muito com o que vocês estão vendo, com o que está fora. Mas não é o que está fora que contamina, é o que vem de dentro. O que Jesus está fazendo, está perguntando aqui em Mateus no capítulo 6 o que é mais importante? É a saúde do corpo de vocês, seja ela mental, emocional, espiritual, ou a roupa que vocês estão vestindo? Veja bem, o que é mais importante é a vida ou o alimento? Quantos de nós, irmãos, estamos perdendo a nossa vida? Quantos de nós estamos perdendo a vida nos nossos dias, sendo que a palavra nos garante? Você, por mais preocupada, mulher, que você esteja, você não pode acrescentar nenhum fio de cabelo à sua cabeça. Você não pode acrescentar nenhum dia a mais na vida que Deus já escreveu no livro dos dias. E por que a gente anda tão preocupado com aquilo que nós vamos ter? Jesus olha para aquele povo ali e olha para nós aqui nessa noite e fala: olhem para as aves dos céus. Elas não têm celeiros, porque elas não tecem, elas não colhem, elas não trabalham, mas eu as sustento. Aí você fala assim, com toda a sua humanidade: Fabi, mas eu não quero ser comparada a uma ave do céu e nem quero ter uma vida como uma ave do céu tem, porque ela não tem nem aonde repousar a cabeça. Ela vive por aí sem rumo. Eu não quero. Mas quando o versículo continua, ele fala: olha para os lírios do campo. Falta alguma coisa para eles? Eles não são lindos e maravilhosos? Nem Salomão. Aí sim, o rei que mais teve provisão em todo o reino, em todos os reis de Israel, o mais rico. E talvez Jesus, irmã Cleide, deixou esse exemplo para nós, porque ele sabe que é o tipo de coisa que agradaria o nosso ego. Ele sabe que é o tipo de coisa que, conforme os passar dos anos, os homens buscariam cada vez mais. A fama, o status, o poder. E nós vivemos hoje em dia que não importa muito o que tem dentro, desde que você tenha fama. Haja visto quando você olha para um TikTok da vida, um Instagram da vida, e você vê o tipo de pessoa que fica milionário hoje fazendo o que eles fazem. Nada de proveitoso. Por quê? Porque tem um monte de gente que segue, porque tem um monte de gente que gosta, porque tem um monte de gente vazia que se identifica. E Jesus, mas veja bem, irmãos, esse tipo de coisa Deus entregou aos pagãos e não
aos obedientes, aos filhos de Deus. O que Deus quer dizer para vocês hoje? Parem de se preocupar com a provisão daquilo que eu, mediante a minha palavra, já garanti. Foquem a atenção de vocês em me ouvir. Eu não vou perguntar, quer dizer, eu vou perguntar, mas você não precisa levantar a mão, você não precisa responder para mim, responda para você. Quantos dias você tem trabalhado e se cansado e pensado, eu preciso de uma ideia nova, eu preciso de uma estratégia nova, eu preciso de algo novo, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, mediante tantas estratégias e ideias que você está pensando em ter, quantas vezes você falou, eu preciso ouvir a voz de Deus e só? Quantos de vocês que estão nessa correria, nessa corrida por uma alta performance, seja numa empresa, seja no trabalho, seja em casa, irmãos, se nós não começarmos a tirar tempo para o Senhor, não teremos mais tempo para nada. Escuta o que eu estou te falando. Se você fala que não tem tempo, mas se você tirasse 2 horas do seu tempo para o Senhor todos os dias, te faltaria horas. Na verdade, te sobraria horas no dia para você descansar. Porque o Senhor, de todas as vezes que você está cansado buscando uma estratégia, numa oração Ele te daria uma. E mudaria a trajetória da sua empresa, mudaria o rumo do seu casamento, mudaria a forma como você lida com seus filhos ou com o seu marido. Para de olhar para o celeiro e imaginar se ele vai estar cheio ou vazio, e olha para o dono do celeiro, olha para o dono da provisão, porque o Senhor diz, sou eu que exalto, sou eu que faço, sou eu que abençoo, sou eu que encho. Você vai passar a vida inteira, irmão, se desgastando. E esse celeiro não vai estar cheio nunca. Sabe por quê? Porque nunca é suficiente para aquele que não está em Deus. Pergunte ao maior milionário do Brasil se ele já está satisfeito. Se ele já deixou de trabalhar. Se ele já está legal com aquilo que ele tem. Não está. Ele está pensando em ter mais. O segundo quer chegar no lugar do primeiro. E assim é conosco também. Quando não entendemos o propósito que Deus tem para nós, que é o quê? Fabi, até hoje não entendi o propósito. Bom, vou te entregar um que é perfeito e é universal. Ouve a voz de Deus e obedece aquilo que Ele te falar. Ouve a voz de Deus porque Ele tem um negócio diferente para você. Aí você vai falar assim, Fabi, mas é que esse negócio que eu tá todo mundo fechando, não tá dando certo pra ninguém, mas pra você vai dar, meu filho. Porque você obedece à voz de Deus. Porque você ouve. E é interessante, irmãos, porque antes de obedecer, você precisa ouvir. Antes de você saber se tá no caminho ou não, você precisa meditar. E eu te garanto, não é lendo uma vez um capítulo que você vai entender o que Deus tem para você. O problema é que a gente perde muito tempo com coisas que não são úteis. Mas aquilo que é útil, aquilo que vai trazer de fato resultado para a sua vida, performance para a tua vida, a gente não perde, não investe, não gasta. Você olha para um homem como Davi, celeiros cheios, e tudo que ele falava é, Senhor, me deixa estar na sua casa todos os dias da minha vida, porque melhor é para mim estar um dia, não é nem na casa, na porta da tua casa, do que 1000 dias em outro lugar. Irmãos, você pode entrar por essas portas e sair 1 milhão de vezes. Você pode ouvir eu, apóstolo, enquanto a gente não parar para ouvir a voz de Deus e entender o que de fato Ele tem para nós, a gente sempre vai estar preocupado com as pequenas provisões que a gente precisa para o dia a dia. Um dia eu estava orando ao Senhor e eu falei, Deus, comecei a orar e o Senhor falou comigo, o problema de vocês é que vocês me resumem a um Deus pequenininho, um mero pagador de contas, um mero gestor de casamentos,
um mero abençoador de lar ou de ministério. Vocês não olham para mim como deveriam olhar, como verdadeiramente eu sou. Porque isso que você pede, irmãos, ou o sonho que você sonha, o que Deus tem é muito maior. Nem cabe dentro desse cabeção que nós temos aqui, irmãos. O que Deus tem para nós, a sua mente não tem capacidade para imaginar. Os seus ouvidos não têm capacidade para ouvir. Os seus olhos não podem enxergar, porque certamente você não entenderia. Mas todos esses sonhos que você tem e que você insiste tanto diante do Senhor, talvez Ele esteja olhando e falando: ei, alarga as tendas, deixa esse celeiro de lado, o que eu tenho é muito mais, o que eu tenho é muito maior. E vocês não conseguem entender, vocês não conseguem olhar da maneira como vocês deveriam, porque a gente pega uma caixinha bem pequenininha e padroniza Deus. Deus está falando assim: olha para as aves dos céus, elas voam, olham para as águias, é assim que eu quero que vocês vivam. Pensem nas coisas do alto, olha para os lírios do campo, nem Salomão foi vestido como eles. E esse Deus, irmãos, dono de todas as aves dos céus e que vestiu o rei Salomão, é o nosso Deus, é o seu Deus, é o Deus que está aqui nessa noite falando: o dia que você entregar a tua provisão na minha mão, o teu celeiro que você se preocupa tanto, é pequeno demais. É pequeno demais. A empresa do tamanho que está é pequena demais. Os empreendimentos que você tanto busca é pequeno demais. O problema no casamento que você tem é pequeno demais. O problema que você tem com o seu filho, para você é impossível, mas para Deus é pequeno demais. Deus quer fazer infinitamente mais e além daquilo que você pede. Percebe como nós excluímos a graça de Deus nas nossas vidas? Fazendo o quê? Correndo atrás do vento. Correndo atrás de performar. Correndo atrás de ideias. Em livros, em coisas motivacionais, quando nós temos um Deus que pode soprar diretamente no seu ouvido, porque você é filha, você é filho, você obedece, e Ele quer falar, irmãos, conosco. Ele quer olhar para mim, Ele quer falar: ei, Fabi, senta aqui, eu tenho uma ideia nova para você. Eu tenho algo novo, eu tenho um vinho novo. Eu vou encher o teu celeiro de trigo, de cereal. Não vai faltar nada, não se preocupa, mas olha para mim. Presta atenção em mim. Ouve-me. Tira o seu olhar da tua provisão. Tira o teu olhar da tua empresa. Tira o teu olhar do pequeno salário que cai na tua conta. Olha para mim. Para de falar as mesmas coisas. Para de fazer as mesmas reclamações. Para de atrapalhar com o teu casamento, com coisas de empresa, de coisinha. Para. Deixa que Deus faz, irmãos. Deixa que Deus cuida. Foi Ele que te deu. Quando Ele dá, o Senhor se responsabiliza. Eu não quero, e nem é do meu feitio, trazer uma palavra motivacional para você, mas eu não posso me furtar de dizer aquilo que a palavra diz. Os filhos do teu ventre serão abençoados, você será bendita ao entrar e a sair, as ferramentas das suas mãos serão abençoadas. Você é bendito do Senhor. Irmãos, isso quer dizer que nós não vamos ter problema? Teremos. Sempre teremos. Uma hora a enfermidade vem. Uma hora a porta fecha. Uma hora o luto vem. Por mais que a gente ore, por mais que a gente busque, por mais que a gente peça, uma hora, irmãos, aquele dia mau, ele chega na nossa vida. Foi assim para Jó, foi assim para José, foi assim para Moisés, foi assim para Jesus. Uma hora o Getsemane chega. E geralmente a gente passa sozinho. A gente quer falar dos discípulos de Jesus, que enquanto Jesus orava, eles dormiam. Dormiam porque a cruz não era para eles. A cruz era do Cristo. As pessoas não vão sentir a tua dor. As pessoas não vão se importar tanto com os maus dias que a gente passa.
Mas nós temos um Deus que cuida exclusivamente, porque Ele é onipresente. Ele está na minha casa, mas Ele está na tua também. Ele conhece a tua conta, Ele conhece as suas contas, Ele conhece o seu problema, Ele conhece o seu coração, Ele conhece o que você tem dentro. Mas o problema é que você só olha para o que falta. O problema é que a gente esquece de olhar para o dono de todos os nossos dias e de todo o universo, e da onde a gente vai morar um dia e com quem a gente vai estar um dia para o resto das nossas vidas. Irmão, como nós podemos querer viver a bênção de Deuteronômio 28 se Jesus estava aqui centenas de anos depois falando: não andeis preocupados com o que às vezes de comer, de beber. Jesus está falando de coisa mais besta do mundo. Por quê? Porque já estava na palavra. E nós precisamos ficar todos os dias, ou alguém, algum tutor, ficar nos convencendo de que Deus é bom. Precisamos ter alguém sempre, não, porque eu preciso ouvir uma palavra, não, porque eu preciso para converter o nosso coração a Deus. E até quando nosso coração precisará se converter a Deus? Não andeis, porque mais precioso do que o alimento é o corpo. Mais precioso do que a roupa é o corpo. E disso o Senhor cuida. Muitas vezes a gente não entende o cuidado. Muitas vezes vai chegar dias difíceis que você não vai entender por que eles chegaram. Muitas coisas, muitas tragédias, muitas vezes acontecem e a gente não entende por que Deus parece ser injusto até. Parece até que Deus não está vendo. Parece até que Deus não está sentindo a minha dor. Será que Ele está alheio ao que eu estou sentindo? Será que Ele não está vendo o quanto eu estou trabalhando? Muitas vezes Ele está. Ele vê o seu cansaço, Ele vê a sua dor, Ele vê as suas lágrimas. Mas Ele também está olhando de lá e falando: eu estou esperando você olhar para mim. Porque o dia que você olhar para mim, você pode até não se livrar desse problema. Ele até pode estar lá, ele pode até o seu medo pode até se consumar, mas você não vai estar desesperado, mas você não vai estar sozinho, mas você não vai estar deprimido, porque eu vou segurar nas tuas mãos e você vai entender o propósito. Quando você olhar para o Senhor, você vai entender. Irmãos, tem uma passagem na Bíblia que diz que quando o povo de Israel sai do Egito e começa a caminhar, depois que eles passam o Mar Vermelho e eles começam a caminhar rumo ao deserto, eles ficam 3 dias andando no deserto e Moisés leva eles para um deserto chamado Deserto de Sur. E eles continuam, e eles ficam caminhando por 3 dias sem encontrar água para beber. 3 dias caminhando. Aí é quando eles começam a se perguntar: uai, mas estava ruim lá no Egito? E agora? Era mais ou menos assim: se estava ruim sem Deus, com Deus piorou? Lá a gente tinha água. Era barrenta lá dos trabalhos forçados que a gente fazia. Mas tinha água. E muitas vezes, para os obedientes, para os servos de Deus fiéis, é isso que vai acontecer. E aí a Bíblia diz que aquele povo começa a reclamar. Só que eles chegam no lugar onde a água é amarga. As águas de Mara. Não sei se você já ouviu falar. Está em Êxodo 15. O versículo eu não lembro, mas está em Êxodo 15. E aí a Bíblia fala que aqueles homens, quando eles começam a experimentar água, eles falam: não, a gente não vai beber dessa água, porque eu não quero beber uma água amarga. Aí Moisés, ao invés de ir pleitear com Deus, poderia ter pensado assim: mas qual que é o objetivo dessa água ser amarga? Esse povo saiu do Egito, está andando 3 dias no deserto. A história vai dizer que aquelas águas, elas tinham uma quantidade de magnésio muito alta, que era suficiente para livrar o intestino e o estômago deles de todos os vermes e parasitas que eles tinham adquirido com as comidas que não deveriam comer, inclusive do Egito. O que eles deveriam ter entendido é: vamos tomar essa água porque ela é amarga, mas ela é boa. Ela é amarga, mas ela é necessária.
Muitas vezes você vai ter que tomar um cálice de água amarga. É quando você pega... Cadê a Aline? Quando a gente pega o nosso nenenzinho de 2 meses e leva para tomar aquelas 4 vacinas, que são terríveis, e dá febre, imagina eu chegar para a Aline e falar, Aline, não leva não. Aí vai falar, não, pastora, mas é de poliomielite, vai livrar de meningite e tal. Eu falo, não, mas dói, não leva. Você faz isso? Não. Sabe por quê? Você sabe que dói. Você sabe que vai ser ruim por 2, 3 dias, mas vai ser necessário a criança tomar aquele antibiótico, aquele remédio. Na vida espiritual e na nossa vida material não é diferente. Existem águas que são amargas e que a gente precisa tomar, experimentar, como o cálice do Senhor, que falou, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Deus olha e fala, não é possível, você vai ter que tomar. Mas o Senhor está me abandonando, Pai. Ai, por que me abandonaste? Não estou abandonando não, mas o momento difícil, o dia difícil, você vai ter que passar. E Jesus está falando, confia. E Deus está falando, confia. Irmãos, quando Deus usou José para lidar com aquele povo do Egito, Deus fez uma coisa diferente. Ele falou assim, ó, José, faz aí a interpretação do sonho e fala para eles que esse povo, que não é o meu povo, vai ter que juntar a comida no celeiro. Por quê? Porque se não juntar os 7 anos de fartura, vai passar fome nos 7 anos de escassez. E é assim que Deus trata com os pagãos. É assim que Deus trata com os incrédulos. É assim que Deus trata com os que não são filhos de Deus. Você tem que economizar. Você tem que correr para guardar. Você tem que trabalhar, porque se você não trabalhar, você não vai colher. E José vai lá e fala, olha, essas vacas gordas engolindo as vacas magras, as espigas boas, pegando as espigas escassas, são 7 anos de fartura e depois mais 7 de escassez. Vocês vão ter que economizar, vocês vão ter que trabalhar. Mas quando Deus está lidando com o povo dele não guarda o maná para o outro dia, porque no outro dia vocês vão comer, vai comer verme, vai comer bicho. Por quê? Porque tem que confiar. O maná vem hoje e o maná vem amanhã também. E aí eu pergunto, irmãos, irmãs, qual é o grupo de pessoas que a gente está? Que tipo de confiança nós estamos depositando no Senhor? Tem a convicção de que o maná vem hoje, mesmo não sabendo como, ele vai chegar amanhã também? Você consegue entender que você precisa confiar? E confiar não é só esperar, é esperar com confiança. É esperar com alegria. É esperar com esperança. É esperar crendo que vai chegar. É tendo a fé que você não está vendo, mas chegou. É tendo a fé de olhar e falar, não estou vendo chuva, mas estou ouvindo um barulho de uma chuva que se aproxima. É olhando para o seu celeiro e falando, Deus, eu não sei como é que vai estar amanhã, mas eu sei que o Senhor vai prover. Irmãos, a Bíblia diz numa parábola que Jesus continua aqui, convencendo e convertendo o povo a confiar no Senhor. E Jesus conta uma parábola de um rico insensato que ele olha para as sementes e para o campo dele que ele tinha semeado e ele fala, mas deu tão certo que a colheita não vai caber nos celeiros que eu já tenho. Não vai caber, então o que eu vou fazer? Eu vou derrubar aquilo que eu já tenho e vou construir um celeiro muito maior. Muito maior. E com esse celeiro muito maior, eu vou deitar à noite, comer, beber, me divertir e dizer para minha alma, tranquiliza-te, porque o pão de amanhã já está garantido. Jesus não trata esse homem como um filho de Deus. Jesus trata esse homem como um homem insensato, como aquele homem que construiu a sua casa na areia. E aí Deus vem e fala para ele, você é louco. Porque essa noite eu pedirei a tua alma. E o que você vai fazer com todos os seus celeiros? E o que você vai fazer com toda a provisão que você está buscando? Quanta gente que tem deixado a família de lado, casamento de lado, saúde de lado, abandonando as coisas do Senhor.
porque precisa trabalhar, porque precisa correr atrás, porque precisa buscar. Você fala, amor, você não vai no culto? Não dá, eu tenho que ir no cliente. Amor, você não vai na igreja? Você não vai na célula? Ah, não dá, eu tenho que fazer um orçamento. Amor, você não vai? Hoje tem encontro de casais? Não dá, vou ter que trabalhar. E você vai continuar, e o ano que vem você vai ter mais trabalho. E depois você vai continuar na sua busca incessante pelo pão aquele pão que o Senhor já te prometeu. Por aquela provisão que o Senhor já te prometeu. Que o Senhor fala, não guarda o maná de hoje não, come, se deleita, senta na mesa, o de amanhã eu vou prover. Fica tranquilo da saúde, eu cuido. Fica tranquilo do casamento, eu cuido. Fica tranquilo, confia. Se eu pudesse dar uma sugestão, se eu pudesse dar um conselho para vocês hoje, meninas, gastem tempo com o Senhor. Para de ficar criando estratégia para melhorar teu marido. Para de ficar tentando criar ideias para melhorar o seu empreendimento. Não que você não possa fazer isso, mas gaste tempo com o Senhor. Invista o seu tempo no Senhor. Porque você vai ver, o Senhor te prometeu. Todo o resto, tudo aquilo que você precisa, tudo Ele pode te dar. Para de querer mudar aquilo que você não foi chamado para mudar. Foi o Espírito Santo que foi chamado, que foi trazido, escolhido por Deus para convencer do pecado, da justiça, do juízo. Para de fazer aquilo que só Deus, para de querer fazer aquilo que só Deus pode fazer. E para encerrar, vamos voltar lá para Deuteronômio 28, a partir do versículo 10. Por favor. Glória a Deus. Aleluia. Então, todos os povos da terra verão que és abençoado e protegido pelo nome do Senhor, e terão pavor de ti. O Senhor te concederá grande prosperidade no fruto saudável do teu ventre, mas muitas crias dos teus rebanhos, e nas colheitas abundantes da tua terra generosa, nesta terra que o Eterno, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o céu, que é o quê? O depósito do seu tesouro, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das suas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Aleluia. O Senhor fará de ti a cabeça das nações e não a cauda. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor, o teu Deus, que neste dia te ordeno, para os guardar e cumprir, sendo assim estareis sempre por cima e nunca por baixo. Portanto, não te desviarás nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje te ordeno, a fim de seguires outros deuses e prestar-lhes culto. Irmãos, toda vez que você coloca a sua provisão, toda vez que você deposita a confiança da sua provisão, o encher dos teus celeiros, a provisão da tua vida, na tua casa, que você deposita essa confiança nas tuas mãos, que você deposita essa confiança na força do teu trabalho, na força do seu braço, da inteligência da sua mente. Toda vez que você coloca o resultado e a bênção do teu casamento nas tuas próprias mãos, em algo que você mesmo pode fazer, em algo que vai sair de você mesmo, não buscando o Senhor nos trata como idólatras. Aqueles que adoram o próprio ventre, aqueles que adoram o próprio ego. Aí você fala para mim, Fabi, mas então eu não devo buscar? Deve. Depois que você buscar a Deus primeiro. Fabi, então eu não devo me levantar amanhã e trabalhar? Deve. Depois que você ouvir o seu Deus
Primeiro. Irmãos, imagina a gente chegar lá no céu. Eu vou ser mais objetiva. Imagina você chegar lá no céu. É só uma hipótese, óbvio, bem boba. Aí Jesus olha para você e fala assim: quem é você? Você é a... Ai, é que você veio tão poucas vezes à minha presença que eu não lembro teu nome. Quem é você? Eu não sei nada da tua vida. Não conheço nada dos seus problemas. Tava tudo lá no seu aparelho de celular, no ouvido do teu marido que você falava, no ouvido das suas amigas, dos teus pais. Mas de mim mesmo eu não te conheço, porque você não tem intimidade comigo. Imagina passarmos a eternidade, aí sim, o resto dos dias ao lado de alguém que a gente não conhece. Ao lado de alguém que nós não nos interessamos em conhecer. E aí a Bíblia vai dizer em Oséias: conhecer e prosseguir em conhecer, porque todo dia tem um relacionamento novo, tem uma coisa nova que Ele quer falar, tem algo na sua intimidade que Deus quer te revelar, que Ele quer falar: filha, faz assim, não faz assado, fala isso, não fala aquilo, fecha a boca nessa hora, para de falar. Toma tal rumo, faz tal coisa, lança tal ideia que eu vou te dar. Irmãos, por que esse relacionamento e essa intimidade parece estar tão longe da nossa realidade? Por que a gente canta, essa é a minha realidade, mas na real, a gente passa dias e dias e dias tentando, se sufocando com a vontade, com o cansaço e muitas vezes com aquela sensação de fracasso, de estupidez. Quantos de nós, mulheres, não vamos dormir muitas vezes com o travesseiro encharcado de lágrimas? Porque tudo que você pode fazer não é nada perto daquilo que de fato o seu problema precisa. Porque você não tem uma revelação. Porque você não tem uma audição aberta, apta, ungida, aguçada para ouvir a voz de Deus. Porque daquilo que os ímpios vivem, o Senhor tem muito mais para te dar. E aí o Senhor fala aqui: não chamei vocês para ser cauda, chamei vocês para ser cabeça. Não chamei vocês para estar por baixo, chamei vocês para estar por cima. Mas parem de adorar o próprio ventre, parem de olhar para vocês mesmos, parem de lutar com as vossas próprias forças. Para de olhar para esse celeiro meio vazio, meio cheio. Aí um dia tá cheio que tá abarrotado, no outro mês não tem nada. É igual a vida de empreendedor. Hoje tem, amanhã você não sabe. Hoje um cliente compra, o mês que vem você não sabe se ele volta. E a sociedade vai adoecendo. Vai adoecendo, vai adoecendo. Porque cada vez você precisa ser mais empoderado. Cada vez você precisa performar mais. Cada vez você precisa ser melhor. Porque você tem que ser uma boa mãe, você tem que ser uma boa esposa, você tem que limpar a casa, você tem que saber fazer uma comida. Você tem que cuidar do marido, tem que fazer ele feliz, tem que fazer. Mas se você não colocar Deus, se você não colocar o Senhor à frente de tudo isso, hoje você vai continuar cansada. Você vai continuar exausta. Você vai continuar olhando para o espelho e se achando feia e gorda. E achando que todas as mulheres lá fora são mais bonitas, são mais bem cuidadas. Ah, mas é porque eu também não tenho tempo, porque eu tenho uma vida assim. Parou. Entrega na mão do Senhor, confia nele, irmãos, e ele tudo fará. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não se abala, mas permanece para sempre. O Senhor quer colocar as mãos nos vossos celeiros, mas só quando você tirar a sua mão de lá. O Senhor vai colocar toda a força e empenho de trabalho que Ele sabe que Ele tem. Ele sabe qual é a ideia, qual é a estratégia, qual é a chave, qual é a pessoa, qual é o negócio. Ele sabe e está pronto, tem prazer. Você precisa entender que Deus tem prazer na tua prosperidade. Deus tem prazer que você avance, mas enquanto você não entender que é dele, é por ele e para ele, nós não vamos avançar. Vamos ficar em pé. Aleluia.
Os meninos sumiram. Ô, glória. Vai ter louvor, pastora? Irmãos, eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar com vocês nessa noite, para que o Senhor venha tirar a venda dos teus olhos, para que o Senhor possa tirar todo o desespero do seu coração. O Senhor diz essa noite que Ele fará algo. Ele fará algo na vida de uma pessoa aqui nessa noite. Essa pessoa não está preparada para esse momento. É muito bom falar de dias bons, mas o Senhor fala nessa noite que Ele fará algo para uma pessoa no nosso meio. E essa pessoa está pedindo força. E ela pede para que Deus não faça. Mas o Senhor diz que vai fazer. Porque está no plano dEle. Porque é do controle dEle. Porque é da vontade dEle. E o Senhor diz também que Ele vai fazer. Vai ser um dia mau que vai chegar. Mas todo desespero, toda angústia, todo sentimento de abandono, o Senhor vai tirar. Porque quando o Senhor, irmãos, Ele permite que um dia mau chegue nas nossas vidas, Ele também traz o Consolador. O Consolador que vem com a sua mão poderosa e faz a gente entender que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. É fazer a gente entender que Ele é soberano e que Ele faz como Ele quer. Ele faz do jeito que Ele quer. Ele faz quando Ele quer. Mas o Senhor também, Ele avisa aos santos. Ele avisa aos profetas da casa. Amós 3:7 vai dizer que Deus não faz nada, absolutamente nada, sem revelar aos seus, aos que o buscam, aos que o temem. E Ele diz, todo momento de martírio e de dia mau, Ele vai passar junto. São lágrimas que cairão, com a certeza de que Deus está no controle de tudo. E a gente nunca duvidar que Ele é Deus. E que Ele faz. E que Ele cura. Mas nem sempre a cura de Deus é da forma como nós imaginamos que é. Nem sempre Deus tira a dor de alguém da forma como nós queremos que Ele tire. Muitas vezes Deus tem um plano maior. E Ele cumpre esse plano. Então nós vamos orar, os meninos vão louvar, nós vamos orar para que o Senhor venha dar fortalecimento, para que possamos entender que Ele faz, Ele sustenta, Ele exalta, Ele abre portas, Ele tem a chave de todos os mistérios, Ele é o dono da igreja, Ele é o dono das nossas vidas. E nós passaremos, irmãos, nós passaremos. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, Jesus, eu quero entregar, Senhor, cada uma, Senhor, das suas filhas e dos seus filhos que estão aqui nessa noite, ó Deus. Pai, a Tua palavra foi ministrada, Senhor. A Tua palavra foi entregue, foi pregada aos nossos corações nessa noite. Senhor, que o Teu povo, Senhor, o Teu povo que está aqui possa entender. Senhor, entender a partir de hoje, entender, Senhor, de uma vez por todas, que nós não precisamos correr atrás do vento, Senhor. Que nós não precisamos, Senhor, gastar todas as nossas energias e os nossos dias, Senhor, aos nossos próprios pés, usando a nossa força de trabalho, a nossa vontade, a inteligência da nossa mente como os nossos próprios ídolos. Senhor, porque como cristãos muitas vezes não nos debruçamos diante de uma imagem, mas também muitas outras vezes nos debruçamos diante da nossa própria imagem.
como se nós mesmos fôssemos os nossos salvadores, como se nós mesmos, Senhor, fôssemos os nossos, Senhor amado, abençoadores, e não somos. Nós temos um Salvador, nós temos um dono, nós temos um Deus de amor, nós temos um Deus de paz, nós temos um Deus que é Pai, e que hoje coloca a mão nos celeiros do teu povo e diz: abra a mão do teu celeiro, porque eu vou alargar. Tira a mão da tua tenda, porque dessa tenda eu vou alargar. Eu vou abençoar a ferramenta da mão do povo de Deus. Eu vou abençoar a mão daquele que trabalha em prol da obra do Senhor. É o Senhor mesmo quem vai exaltar. É o Senhor mesmo quem vai livrar. É o Senhor mesmo que vai passar junto nos dias maus. E para aqueles que terão que beber a água amarga, para aqueles que terão que passar por dias difíceis, o Senhor vai passar junto. O Senhor vai estar junto. O Senhor vai pegar na mão. O Espírito Santo vai consolar. Muita gente vai olhar e vai dizer: mas cadê aquele desespero? Mas cadê todo aquele medo? Mas cadê toda aquela tristeza? O Senhor vai tirar, o Senhor vai arrancar e vai dar alegria. A alegria em dias de luto, alegria em dias de porta fechada, alegria no dia em que a morte bater na porta, porque a morte vai bater por esses dias, mas o Senhor vai se levantar como um escudo fiel para abençoar, para prover, para consolar, para mostrar que Ele não é apenas um Deus de amor, mas Ele é um Deus consolador, para mostrar que Ele não é apenas um Deus de provisão, mas para mostrar que quando faltar o pão, Ele vai estar lá. Ele é o maná, Ele é o pão, Ele é o vinho, Ele é o altar, Ele é o sacrifício. Abra a mão, tira a mão do celeiro nessa noite. Deixe de querer tantas ideias ou estratégias. Libere a mente para o Senhor, libere os ouvidos para o Senhor, para que a gente possa ouvir a voz de Deus, ouvir uma revelação, ouvir a voz do Senhor, e que possamos nos levantar como um povo forte, como um povo abençoado, no campo ou na cidade, como um povo que ao entrar ou sair, tomará a terra por herança, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.